Oi pessoal, estamos aqui novamente no nosso segundo vídeo. Quero dizer que eu tô super feliz com as respostas que eu tive em relação ao primeiro vídeo, né? A gente está falando sobre esse livro aqui, Uma Vida com Propósitos, né? E no meu primeiro vídeo, quem viu lá e quem não viu, corre lá para ver, né? Eu falo um pouquinho qual que é o meu propósito de estar fazendo, então, esses vídeos aqui, compartilhando minhas leituras com vocês, compartilhando e dividindo um pouco daquilo que tem sido bom para mim. E foi super legal, porque eu recebi aí algumas mensagens, né, de colegas, pessoas próximas, não tão próximas, né, pelo WhatsApp, ou alguns comentários, que se identificaram com aquilo que a gente conversou. Teve gente falando aí até que vai comprar o livro, gente adquirindo gosto aí até pela leitura, e essa é a intenção também, né, porque eu tô dividindo uma partezinha com vocês, né, e fazendo alguns comentários, mas o legal é que você realmente consiga adquirir o livro aí, ou baixar na internet se tiver disponível, ou comprar o livro, ou pedir emprestado para alguém, ir para alguma biblioteca ver se tem, porque o meu propósito é fazer você um leitor e que essas palavras, essa leitura e essa conversa que a gente está passando aqui possa servir, né, de ter algum valor aí para tua vida, para minha vida, tá? Então, nós falamos no primeiro vídeo, o estudo 3, né? Aí você vai ter que correr lá pro vídeo 1 para você ver lá e pegar cada detalhe do que a gente conversou. E hoje a gente está fazendo, então, a segunda parte, né? Que realmente é o cerne desse livro, né? Que ele traz aqui, o autor traz as vantagens de uma vida dirigida por propósitos. Então vamos lá, o autor coloca que existem 5 grandes vantagens em levar uma vida dirigida por propósitos. Vamos ver quais são essas vantagens. Primeiro, conhecer o propósito da sua vida faz que ela tenha sentido, é óbvio, né? Nós somos criados, fomos feitos para ser importantes, né? Cada um de nós temos uma importância aqui nessa terra, né? Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Sem isso, tudo é insuportável. E realmente é verdade, né? A gente sente isso na pele, né? Então, se tudo tem um sentido na nossa vida, né? Pode vir situações aí difíceis e tudo mais, a gente consegue suportar. Agora, quando nós não temos um sentido, uma direção na nossa vida, né? Tudo é insuportável, as coisas pequenas, as coisas grandes, né? Aí ele dá até um exemplo aqui de um jovem, né, que comentou: sinto-se um fracassado, pois luto para me tornar algo e nem sei ao menos sei o que, né? Ou seja, tá lutando, tá correndo em círculos, mas nem sabe qual que é o propósito da vida, nem sabe o que tá fazendo aqui, e assim tá correndo em círculos. A pior coisa que tem é isso, né? Tudo o que sei fazer é sobreviver. A gente tá aqui sim para viver, para sobreviver, mas por um propósito, saber o que estamos fazendo aqui, né? Aí esse jovem ainda diz, ó: algum dia, se eu descobrir o meu desígnio, sentirei que estou começando a viver. Então, você saber o teu propósito, o teu direcionamento de vida, a causa pela qual você vive, pela qual você luta, isso já é uma força para você, né? Sem Deus, a vida não tem nenhum propósito. E sem um propósito, a vida não tem significado, né? Sem um significado, a vida não tem relevância ou esperança, né? Ele coloca alguns textos aqui, de alguns exemplos, né, de homens que são relatados na própria Bíblia, né? E eu gosto muito de exemplo da Bíblia, porque a Bíblia é um livro muito atual, né? Eu já comentei isso aqui, é um livro que valeu para minha avó, vale para minha mãe, para mim e vale para minha filha.
E ele traz, né, exemplos assim que são atuais, e é engraçado, porque a Bíblia ela não esconde nada. Se você for ler relatos históricos, para você conhecer lá na Bíblia, personagens bíblicos, vidas de grandes reis, grandes personagens lá que tem, Deus não esconde nada. Deus fala da vida desses homens como foi, como nós, entendeu? Fala dos seus acertos, fala da sua liderança, fala dos seus erros, dos seus pecados, né? E tudo mais. E aqui ele lembra, né, do próprio Jó, né, e Isaías, né, que se lamentou aqui nos dias sem esperança, né, que eles viveram, né. E aí quem lê, conhece a história, pode ir lá ler e conhecer. Se você não conhece a história de Jó, vai ver o final da vida dele como que foi. Muito interessante, né. E aí o autor comenta aqui que a maior de todas as desgraças não é a morte, mas uma vida sem propósitos. A esperança, ela é tão essencial para a sua vida como o ar e a água. É preciso esperança para vencer, com certeza, né? Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Coisas maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver com propósitos, né? Então, nós temos que fazer essa reflexão, né? Qual que é o meu propósito de vida? Né, se às vezes você até sabe, mas você não vive para esse propósito, né? Você desistiu desse propósito, né? Ou se você não sabe, ou se você está confuso em relação ao seu propósito, que direção que você deve tomar, né? Na sua vida familiar, na sua vida de trabalho, na sua vida ministerial, então peça para Deus uma direção, né? Deus, me dá uma luz, que caminho eu tenho que tomar, o que o Senhor tem para mim. Tem um versículo na Bíblia muito lindo que diz, o Senhor dizendo assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então, os planos de Deus pra gente é sempre planos de paz, planos de nos fazer prosperar, planos de nos dar um futuro certo, né? Porque nós somos muito limitados, né? A gente vê até o muro aqui. Deus, ele já tá vendo além, né, da nossa vida. Deus já sabe aquilo que vai dar certo para nós, aquilo que não vai dar, né? E ele sempre nos coloca para estar conhecendo esse propósito, né, que ele tem para nossa vida. Então, busca, se você não sabe, se você tem dúvidas, busca de Deus a direção. E Deus vai colocar no teu coração isso, Deus vai te direcionar para isso, Deus vai abrir portas, Deus vai confirmar através de pessoas, através da sua palavra e tudo mais. Eu falo de experiência própria, porque eu muitas vezes eu já tive dúvidas, né, de se o caminho que eu tô indo é o certo, é o caminho, se esse propósito é o propósito que Deus tem para minha vida, né? E assim ele vai confirmando. Mas Deus, ele sempre tem um plano bom para nós, de nos fazer prosperar, não de nos causar dano nenhum, né? Talvez alguns caminhos que a gente leva aí na nossa vida, onde nós vamos parar, é porque nós erramos o percurso. E aí a gente precisa pedir a direção para ele também. Deus, ele é capaz de fazer muito mais do que nós podemos imaginar ou pensar, porque os planos dele sempre são, os pensamentos dele sempre são mais altos que o nosso. Então, conhecer o seu propósito faz com que a sua vida tenha sentido, tenha valor, porque você está aqui, né? Conhecer seu propósito simplifica a vida. Ou seja, o propósito define o que você faz e o que você não faz. Então, isso simplifica a sua vida, né? Você vai ver que ações são essenciais e quais não são. E aí a gente já começa a ser seletivo, né? E aí esse ato me ajuda a cumprir o propósito de Deus para minha vida, né? Sem um propósito claro, nós ficamos sem alicerce, né? Sobre como fundamentar as nossas decisões, como destinar o nosso tempo,
aonde empregar os nossos recursos, né? E a tendência será tomar decisões baseadas nas circunstâncias, fazer tudo no imediatismo, empurrar com a barriga, né? Agora, quando nós temos um propósito, a nossa vida, ela é simplificada, né? E isso evita, né, da causa do estresse, da fadiga, de geração de tantos conflitos aí, né? Uma vida dirigida por propósito leva a um estilo de vida mais simples e uma agenda mais equilibrada, né? Eu confesso que isso é algo que eu também tô aprendendo, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer o que todos pedem e muitas vezes nós não damos conta, né? Então nós temos que ter um propósito onde nós queremos chegar, porque nós não vamos conseguir atender, é impossível nós fazermos tudo o que as pessoas querem que nós façamos, né? Conhecer seu propósito, esse é o terceiro ponto, direciona a sua vida. Isso faz com que seus esforços e energias se concentrem no que é importante, né? Você se torna eficiente e seletivo. Isso é muito legal, né? Hoje a gente vê aí o que nós temos passado aí, né? Faz parte nossa se distrair, né? Faz parte da natureza humana se distrair. Eu mesma sou uma pessoa que, meu Deus, né? Eu tenho um ouvido aqui, que eu tô aqui com vocês e eu escuto um barulhinho ali. Aquilo já me distrai, já me chama atenção. Então, nós temos que ser focados, né? Então, é algo assim que eu também tenho que trabalhar muito na minha vida, né? Nesse sentido. E hoje, a gente vê que o que mais chama a nossa atenção, essa tal de internet, né? E a gente acaba se distraindo com muito tempo em relação a isso. Então, se for para você gastar tempo com internet, gasta aí ouvindo bons conselhos, bons vídeos aí e tudo mais. Agora tem muita coisa que você pode ser seletivo e falar, eu não vou perder tempo com isso mais. É uma dica aí que nós estamos vivendo nos dias de hoje, as distrações sem objetivo na vida, né? Não só a internet, mas tantas outras coisas. A Bíblia diz assim, Efésios 5,17, é um outro texto que eu quero frisar pra gente. Não viva descuidadamente, impensadamente. Certifique-se de que você compreende o que o mestre quer, né? Então ele está chamando a nossa lembrança, né, o autor, a esse texto bíblico em Efésios, que quem escreveu foi o apóstolo Paulo, para a gente não viver descuidadosamente, sem pensar, né? Ou seja, o tempo é precioso, a nossa vida ela é preciosa, então nós temos que ver em que nós estamos investindo e direcionando a nossa vida, né? Acho que Eclesiastes fala, né, um parênteses aqui, né, que há tempo para todas as coisas, né? Mas há tempo de lazer, há tempo de descanso, há tempo de distração, mas às vezes a gente está focando tanto nessas coisas, esquecendo daquelas que são realmente importantes para a nossa vida, né? Gastando mais tempo com aquilo que não é necessário. É isso aí que ele está chamando a atenção, né? Ele coloca um fato super legal. Os homens e mulheres que mais influenciaram a história foram os mais concentrados numa direção. E então o segredo desses homens aí que a gente tem aí de exemplo na nossa vida aí, grandes homens, né? Você pode ver essas grandes lideranças. Se você perguntar para eles ou se a gente conhecer a vida deles, a gente vai ver que o segredo era uma vida direcionada. Ele disse assim: eu estou concentrando minhas energias unicamente nisto. Esquecer o que já passou e avançar para as que estão à frente de mim. Ele está falando de um líder aqui. Que líder? Paulo, apóstolo Paulo. Você lê isso lá em Filipenses 3:13, né? Eu gosto muito do livro de Filipenses, que Paulo escreveu esse livro quando ele estava na prisão. E engraçado que é um livro que você lê ele todo na Bíblia, não é um livro, é uma carta, na verdade, corrigindo. É uma carta que ele escreveu à igreja de Filipenses enquanto ele estava na prisão. E ele fala de alegria, né? E dentro da prisão, falando de alegria, né? E aí ele tá falando isso, né? Lá dentro da prisão, estou concentrando minhas energias unicamente nisto.
esquecer o que já passou e avançar para os que estão à minha frente. Então, o segredo de uma vida com propósito, né, e de um líder assim também, é você focar, né, naquilo que está na frente de você. Lembra do passado? Nós falamos um pouquinho no vídeo anterior. Você pode ver lá o vídeo anterior, nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Sobre curar as nossas feridas do passado, sobre não ficar lá atrás e viver o nosso presente e futuro. Então, se você quer que sua vida tenha impacto, focalize-a, né? Deixe de ser inconstante, para de tentar fazer de tudo, faça menos, corte até mesmo as boas atividades e faça somente o que for mais importante. E uma frase aqui muito legal, olha: nunca confunda atividade com produtividade. Não é o fazer que vai definir alguma coisa, né? Mas é realmente o que nós estamos produzindo e como nós estamos produzindo, né? Você pode estar ocupado sem ter um propósito, né? Mas para quê, né? Então a gente tem que ter um propósito e gastar as nossas energias, os nossos esforços nesse propósito. O outro ponto, conhecer seu propósito estimula a sua vida. Ou seja, o propósito ele sempre produz entusiasmo, né? Ou seja, você já levanta da cama com ânimo, com entusiasmo, né? Às vezes você tá até doente, fragilizado, alguma coisa, mas ó, aquele dia você quer produzir, você quer fazer o que você propôs a fazer, você quer ir para aquele trabalho, você quer cuidar da sua casa, você quer cumprir o que estava na tua agenda, você quer falar com as pessoas, né? Então, agora, se a gente não tem um estímulo na nossa vida, não tem um propósito na nossa vida, até eu sair da cama é uma grande dificuldade, né? A gente fala, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para aquele lugar, eu tenho que ir para aquele trabalho, hoje de novo, é um fardo, né? Um trabalho sem sentido, né? Então, ele coloca outra frase interessante aqui, ó: é normalmente o trabalho sem sentido e não o excesso de trabalho que nos esgota, solapa nossas forças e rouba o nosso prazer. Olha só, né? Então, não é o excesso de trabalho. Eu tô tão cansada, estressada. Então, não é o excesso de trabalho que muitas vezes causa em nós o desestímulo, né? Mas é muitas vezes um trabalho sem sentido. Captou aí, né? Muito interessante. Conhecer seu propósito o prepara para a eternidade. Quinto e último, né? Que esse propósito, eu vou dizer para você, é um dos principais, né? Se preparar para a eternidade. O que estamos fazendo nessa terra? Essa terra, eu acredito, né? O que eu creio é uma passagem apenas, né? É um preparo para a eternidade. Então, conhecer seu propósito prepara para lá, para a eternidade, né? Muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado e ser deixados sobre a terra. Elas querem ser lembradas quando partirem. Mas ele coloca aqui, né? O que para a gente se preocupar não com somente com o que as pessoas vão dizer quando nós partimos daqui. Mas o nosso propósito está muito mais relacionado sobre o que Deus diz de nós no tempo que nós estivermos aqui nessa terra, entendeu? O autor ele coloca que a partir da Bíblia nós podemos supor que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. Primeiro, o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Deus ele não vai nos perguntar sobre nossos antecedentes religiosos, nossas doutrinas, né? A pergunta que ele vai querer saber: você aceitou o que Jesus fez por você? Você aprendeu a amá-lo? Você aprendeu a confiar nele? Né? Porque eu creio, né, na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus Cristo, a Bíblia diz, Jesus disse lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Então essa é a minha crença, que Jesus Cristo, ele é aquele que nos leva para perto de Deus. E se você quer conhecer sobre Deus, sobre Jesus Cristo, até sobre o seu propósito, a Bíblia, como eu já falei anteriormente,
ela é um livro para os nossos dias de hoje. Você quer se conhecer, você quer conhecer esse Deus, ter essa comunhão, essa intimidade com Deus, leia a palavra de Deus. E ele vai fazer essa pergunta para nós, o que nós fizemos? Porque Jesus já veio até nós. Hoje nós vivemos em 2019, depois de Cristo. Ele já veio até nós, já cumpriu o seu papel, morreu naquela cruz e ressuscitou para nos dar essa vida eterna. Então, o que nós temos que fazer? Reconhecer esse sacrifício que ele fez por nós. Né? Segundo, o que você fez com o que eu lhe dei? Né? O autor coloca como uma reflexão, que é uma das perguntas que Deus vai fazer para nós. Né? O que você fez com as suas dádivas, o que você fez com seus talentos, o que você fez com as oportunidades, energias que você tem, relacionamentos, as pessoas que estão à sua volta, à minha volta, recursos que eu lhe dei. Você gastou com você mesmo? Ou você utilizou para os propósitos que Deus lhe deu? Entende? Então, o objetivo desse livro todo é te preparar para essas duas respostas. O propósito da sua vida, né? Qual o propósito? Viver uma vida com propósito. Você não está aqui por acaso, tá? A primeira resposta vai determinar onde você passará a eternidade. E a segunda resposta determinará o que você fará na eternidade, né? Então, você terminando esse livro aqui, você vai conseguir responder melhor essas duas perguntas, mas você já pode aí refletir sobre isso. Espero que você tenha gostado, que tenham conseguido fazer você refletir um pouco aí, né, sobre o seu propósito de vida. E continuamos aí na leitura. No próximo vídeo eu vou ver qual que é o capítulo que eu vou compartilhar com vocês, e eu gostaria que vocês fizessem a mesma coisa como no primeiro vídeo, colocasse comentários aí, se inscrevesse no canal, aí fica mais fácil para você seguir toda vez que tiver, né, um vídeo novo. Pode me mandar comentários no WhatsApp, tem pessoas que eu tenho conversado sobre isso, né? E vamos que vamos, até a próxima, tá bom, pessoal? Um abraço para todos vocês.